Pense na última vez em que uma mulher começou a agir de forma estranha com você. Ela não terminou o relacionamento, não pediu um tempo, mas você sentiu. Ela se afastou emocionalmente. O carinho sumiu. As conversas murcharam. Os planos para o futuro desapareceram. Imagine estar vivendo algo intenso e, de repente, como se um botão tivesse sido apertado, ela muda, sem explicação. Você começa a questionar se está exagerando, se está paranoico. Mas e se eu te dissesse que existem padrões ocultos por trás dessas atitudes? Que tudo isso faz parte de jogos mentais, 7, para ser exato, que muitas mulheres jogam quando já perderam o interesse? Neste vídeo, vamos expor cada um desses jogos. E o sétimo, o mais sutil e devastador de todos, pode abrir seus olhos de forma irreversível. Você nunca mais verá os relacionamentos da mesma maneira depois de entender como e por que essas dinâmicas são colocadas em prática. Se você é homem e já passou por situações onde parecia que estava perdendo o controle sem saber o motivo, este vídeo é para você. Antes de prosseguir, se inscreva agora no canal Black Pill Feminina, deixe o seu like, comente e compartilhe com outros homens que merecem conhecer a verdade. Neste conteúdo, revelações surpreendentes serão feitas. Você entenderá como a lógica emocional feminina opera quando ela não te vê mais como uma prioridade, mas sim como uma obrigação. Segundo Rollo Tomassi, autor da série The Rational Male, muitas atitudes femininas são estratégias inconscientes, testadas e refinadas ao longo da história evolutiva, para preservar valor sexual e social. No capítulo 10, páginas 143 a 151 de seu primeiro livro, ele destaca como o hiperfeminismo moderno amplificou essa habilidade de manipular expectativas emocionais. E a crítica Red Pill começa aqui. Será mesmo que essas dinâmicas são apenas biológicas e inevitáveis? Ou estamos diante de um sistema onde o narcisismo emocional feminino é validado pela cultura? Essa é a reflexão que propomos hoje. Entender os jogos mentais, mas também questionar o sistema que os recompensa. O primeiro jogo é o silêncio estratégico. A mulher para de responder com frequência, demora horas ou dias para visualizar uma mensagem. O curioso é que ela não termina com você, apenas se retira emocionalmente. Esse silêncio é cruel porque faz com que o homem preencha os vazios com culpa e insegurança. A Red Pill tradicional chama isso de teste de congruência. Mas a análise crítica vai além. Será que isso não é, na verdade, uma forma sofisticada de abuso emocional silencioso? O segundo jogo é a comparação indireta. Frases como, um amigo meu faz isso, ou, meu ex era muito bom nesse ponto, surgem no meio de conversas banais. O objetivo não é te elogiar, mas te colocar em posição de inferioridade emocional. Como afirma Esther Vilar, no capítulo 7 do livro O Homem Domado, páginas 119 a 123, a mulher que não ama mais, mas ainda quer manter controle, recorre a esse tipo de insinuação para confundir a autopercepção do homem. Já passou por isso? Você estava sendo testado, avaliado, sem saber. Mas por quê? A terceira tática é a simulação de interesse em outros homens. Não é traição direta, é algo mais sutil. Ela começa a mencionar outros homens com frequência, ou exibe interações sociais que antes escondia. Isso provoca ciúmes. Mas aqui está o detalhe mais cruel. É proposital. O objetivo é recuperar o poder emocional que ela sente estar perdendo. E se você reagir, ela te acusa de inseguro. É um ciclo. Um jogo psicológico calculado. Você já sentiu que estava sendo manipulado emocionalmente, mesmo sem provas concretas? Se identificou com algum desses primeiros 3 jogos? Então escreva nos comentários. Já vi isso acontecer. Sua experiência pode abrir os olhos de outros homens. O quarto jogo mental que muitas mulheres utilizam quando perdem o interesse é o afeto condicionado. Trata-se de uma entrega emocional seletiva. Ela continua sendo gentil, mas apenas quando você atende às expectativas dela, sejam elas explícitas ou implícitas. É como se cada demonstração de carinho passasse a ser uma moeda de troca. Isso não é amor, é manipulação emocional mascarada de afeto.
Rollo Tomassi explica, no capítulo 5, páginas 78 a 84, de The Rational Male, Positive Masculinity, que mulheres condicionam o afeto como uma forma de manter o homem em estado de dependência emocional, criando um sistema de recompensa e punição invisível. Esse tipo de jogo enfraquece a autoestima do homem, pois ele começa a se esforçar para reconquistar um sentimento que, na prática, já foi retirado da relação. Mas o mais cruel, ela sabe disso, e não se importa. O quinto jogo é o que chamamos de a isca da discussão. Ela começa a criar conflitos desnecessários, reclama de coisas triviais, ou começa uma discussão sem motivo real. O objetivo não é resolver nada. É testar o quanto você ainda está emocionalmente investido. Cada explosão emocional sua, cada justificativa, cada tentativa de consertar a situação, só reforça para ela que ainda tem controle. Como destaca Paul Elam, no capítulo 3 do livro Men, Women. Relationships, páginas 41 a 45. Esse padrão de conflito fabricado é usado para medir domínio psicológico, não resolver problemas. A Red Pill crítica nos faz pensar: será que esse tipo de jogo é natural ou aprendido? A cultura atual ensinou as mulheres que podem testar limites sem consequências? Ou isso é um reflexo da ausência de responsabilidade emocional, que hoje é incentivada socialmente? O sexto jogo é o distanciamento público. De repente, ela evita segurar sua mão em público, tira fotos sozinha nas redes sociais, muda o comportamento quando estão com outras pessoas. Isso sinaliza ao mundo, e a você, que ela já não se sente mais conectada à relação. Mas veja, ela ainda está com você. É a encenação do fim antes do fim, uma forma de preparar o próprio terreno sem precisar enfrentar uma conversa honesta. Você já percebeu quando alguém começou a se afastar primeiro nas redes sociais antes de se afastar na vida real? Se isso já aconteceu com você, compartilhe nos comentários. Como você percebeu os primeiros sinais? Agora chegamos ao sétimo e último jogo mental, e talvez o mais cruel de todos: o fim invisível. Esse jogo não tem data, não tem aviso e não tem explosão. Ele simplesmente acontece. A mulher encerra a relação por dentro, mas continua fisicamente presente. Ela já desistiu de você emocionalmente, mas ainda permanece na sua rotina como um vulto. Os gestos mudam, o olhar esfria, o toque se ausenta. Você sente que está sozinho, mesmo quando ela está ao seu lado. Rollo Tomassi chama isso de desligamento emocional antecipado no capítulo 9, páginas 121 a 130 do livro The Rational Male, Preventive Medicine. Segundo ele, esse mecanismo serve como proteção para a mulher, pois ela inicia o luto da relação antes de te comunicar qualquer coisa. Quando termina oficialmente, já está reconstruída. Você, despedaçado. Mas por que esse jogo é o mais devastador? Porque ele te engana até o último segundo. Você tenta salvar a relação, busca culpados, se culpa, e no final, descobre que ela já tinha partido. Só esqueceu de te avisar. Essa realidade é dura, mas necessária. É aqui que a crítica Red Pill entra com força. Porque o sistema emocional feminino moderno permite, e até celebra, o egoísmo afetivo. Em vez de honestidade, temos simulação. Em vez de rompimento, temos manipulação. E tudo isso é socialmente aceito como empoderamento. Dr. Warren Farrell, no capítulo 12 do livro The Myth of Male Power, páginas 208 a 215, discute como o homem moderno se tornou emocionalmente descartável e como muitos desses jogos são reforçados por uma cultura que pune a vulnerabilidade masculina e recompensa a indiferença feminina. Agora pense, quantos relacionamentos você conhece que terminaram, mas que já estavam mortos meses antes? Quantas vezes você percebeu que algo estava errado, mas preferiu não enfrentar? Esses 7 jogos mentais são mais do que táticas pessoais. São sintomas de uma era onde a conexão foi substituída por controle e o amor por estratégias emocionais frias. Se você chegou até aqui, diga nos comentários: eu já vivi isso. Sua experiência pode ajudar outros homens a despertarem. E se você é mulher e está assistindo, reflita. Será que em algum momento você já usou uma dessas táticas, consciente ou inconscientemente? A crítica Red Pill
Não é sobre ódio ou vitimização masculina. É sobre lucidez, sobre enxergar o jogo e recusar ser peão. Agora que você conhece os 7 jogos mentais mais comuns que muitas mulheres jogam quando perdem o interesse, talvez esteja se perguntando: por que esses comportamentos continuam se repetindo geração após geração? A resposta não está apenas na biologia, nem tampouco no instinto de sobrevivência emocional feminino. A resposta está na cultura, no reforço social e na desconexão cada vez maior entre intenção e responsabilidade. A Red Pill tradicional afirma que a natureza hipergâmica da mulher é a principal causa desses jogos. Mas essa explicação, embora válida em parte, é superficial demais. A visão crítica da Red Pill exige que olhemos além da biologia e enxerguemos o sistema de valores que molda essas escolhas. O que chamamos de jogos mentais não são apenas impulsos incontroláveis. São estratégias aprendidas, validadas e até mesmo ensinadas como empoderamento. Quando uma mulher silencia de forma estratégica, ela aprendeu que isso a protege da vulnerabilidade. Quando ela cria conflitos artificiais, foi ensinada que quem provoca a emoção controla a relação. Quando ela simula interesse em outros homens, absorveu da cultura que deve manter sempre um plano B, ou C, disponível, porque confiar plenamente é considerado fraqueza. Em vez de buscar amadurecimento emocional, nossa sociedade normalizou a manipulação afetiva como inteligência emocional feminina. Esther Vilar, em O Homem Domado, no capítulo 4, páginas 78 a 86, descreve como a mulher moderna não apenas aprendeu a dominar o comportamento masculino, mas passou a usar esse domínio para obter vantagens emocionais e sociais sem contrapartidas. Isso não é amor, é utilitarismo emocional. E o mais grave, o homem foi condicionado a aceitar esses jogos como se fossem normais. Ele ouve que está sendo paranoico, sensível demais, ou que precisa ser mais homem. O sofrimento dele não é reconhecido. Sua confusão é ridicularizada. Sua dor é invisível. Mas a verdade precisa ser dita. A masculinidade não deve ser confundida com silêncio emocional. Não reconhecer esses jogos, não confrontá-los, não os torna um homem mais forte, apenas mais vulnerável. A verdadeira força está em enxergar esses padrões, compreendê-los e recusar-se a participar deles. É por isso que este vídeo não é apenas uma denúncia. É um convite ao despertar, um chamado à lucidez emocional, um alerta para homens que ainda acreditam que podem salvar uma relação se apenas se esforçarem mais, se forem mais presentes, mais pacientes, mais compreensivos. Muitas vezes, não se trata de você. Trata-se de alguém que já decidiu sair, mas que ainda está usando você como muleta emocional. E o que fazer diante disso? A resposta começa com a conscientização. Quando você reconhece os jogos, você sai do papel de peão e começa a enxergar o tabuleiro. E mais importante, começa a jogar fora dele. Ao identificar essas táticas, você evita perder tempo, energia e dignidade em relações que já terminaram, emocionalmente, há muito tempo. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: nunca mais serei o mesmo. E compartilhe este vídeo com pelo menos um amigo que precisa despertar. Porque cada visualização aqui não é apenas uma métrica. É um homem a menos sendo enganado. E se ainda não se inscreveu no canal Black Pill Feminina, agora é o momento. Deixe seu like, ative o sininho, comente e compartilhe. Isso nos ajuda a furar a bolha do silêncio masculino. E se você quer continuar aprofundando nesse tema, assista agora os vídeos recomendados na tela final. 5 formas sutis que mulheres usam para destruir a masculinidade de um homem. E a diferença entre ser útil e ser usado, segundo Warren Farrell. Esses vídeos completam o que você viu hoje e trazem reflexões ainda mais profundas sobre o papel do homem na era dos relacionamentos descartáveis. Lembre-se, você não precisa participar do jogo para vencê-lo. Basta abrir os olhos e sair da mesa.